Então, gente, o que acontece? As pessoas costumam separar ufologia de espiritualidade, o que é um grande equívoco, né? O estudo de extraterrestres, a espiritualismo, devido ao holograma religioso e devido essa despreparação em receber essa verdade. Vamos dizer que esse conhecimento ele é algo muito forte para a humanidade receber nesse momento, e é por isso que eles não têm a permissão de aparecerem abertamente, porque isso começa a abrir o véu, vamos dizer assim, para a nossa origem, nossa verdadeira origem aqui no planeta, que se mantém ainda oculta. Então, devido ao holograma religioso, o estágio das crenças humanas, essa informação, ela, durante muito tempo, ela tem sido, vamos dizer assim, boicotada ou retardada, ou escondida, ocultada, a palavra mais correta, devido a esse problema. Então, algumas pessoas, a Terra é um planeta prisão, algumas pessoas que têm a capacidade de despertar consciência estão começando a receber essas verdades, e algumas pessoas, alguns terapeutas, alguns professores estão começando a falar, a ter a permissão de falar sobre isso em alguns canais na internet. Então, eu vou estar falando um pouquinho dentro do meu trabalho aqui, do nosso trabalho no canal, mas muitos outros também já estão falando em seus canais para atentarmos para esse fato. Esse canal está voltado para autoconhecimento e ascensão. A ascensão não é só uma questão de ser bom ou ruim, bem ou mal, ser uma pessoa boa ou má. Vai além do bem e do mal. Ascensionar significa deixar de encarnar, deixar de ter a necessidade de estar preso ao ciclo encarnacional físico, aqui onde nós estamos, e muitos voltando inúmeras vezes. Mas isso requer ter uma preparação psicológica para receber a verdade sem que essa cause um impacto tão forte do lado de lá, que vá lhe deixar totalmente desorientado, vamos dizer assim, psicologicamente, na espiritualidade. Então, não se trata de ser uma pessoa boa ou má, muitas vezes. Se trata de consciência, sim. Não fazer ao outro o que eu não quero para mim, respeitar o outro como a mim mesmo, pois se todos vêm de uma mesma fonte, o outro sou eu mesmo em um outro nível de consciência. Então, ascensionar requer consciência, sim, mas requer ter a preparação para suportar a verdade. E o grande obstáculo de você ter essa preparação para suportar a verdade são os hologramas religiosos que foram impostos na nossa cabeça ao longo dos milênios e falam de uma realidade espiritual que na verdade não existe. Mas uma mentira contada 100 vezes se torna uma verdade. Eis a dificuldade para se quebrar um paradigma como esse. Então, o mito da caverna, que vocês conhecem, ele fala um pouco sobre isso. Quando a mentira se torna verdade, fica muito difícil quebrar esse paradigma sem haver um grande choque. Então, muitas vezes, quem está trazendo aquela verdade à tona, muitas vezes é até ignorado, perseguido ou até morto, por aquelas pessoas que não têm a preparação para receber aquela verdade. Então, a Terra está passando por um momento de separação de joio e de trigo, devido às mudanças climatológicas que estão para ocorrer, e algumas pessoas podem ser resgatadas. Então, para essas, está sendo abertas, as informações estão sendo abertas para todos, mas porém apenas essa minoria vai ter capacidade de discernir. É como aquele velho ditado, aquela velha parábola antiga: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Isso é devido ao entrave, devido ao problema do holograma religioso. Nunca se esqueçam, nós estamos humanos, nós estamos tendo uma experiência humana. Mas a alma não tem raça, não tem uma raça específica. Nós estamos tendo uma experiência num corpo humano, mas nós não somos humanos.
Então, essa é uma verdade muito forte para algumas pessoas ouvirem devido ao holograma religioso. Porque a alma, ela acopla em qualquer coisa, ela acopla em qualquer corpo físico, em qualquer dimensão, seja num animal, numa pedra, num ser humano ou qualquer raça. Só que durante o experimento encarnacional, a descida da alma, a partir da oitava dimensão para baixo, para que a alma entrasse na matéria e experienciar o que seria cocriar na matéria, foi necessário se formar raças biológicas para que essa alma pudesse vivenciar suas experiências. E a raça humana não é a única. Inúmeras raças foram criadas. E o nosso planeta, a história do nosso planeta envolve a colonização por parte dessas raças. E aí é que entra o X da questão. Muitos de vocês que estão aqui encarnados são filhos originários dessas raças, de filhos paradisíacos que trabalharam com pesquisa genética e criação dessas raças. Então muitos de vocês têm origem siriana, reptiliana, insectoide, humana adâmica, antariana, origem zeta, origem grey, não importa. As possibilidades são enormes, são muitas raças criadas. O planeta foi colonizado por essas raças há muito tempo atrás. E a criação do Homo sapiens se baseou nas experiências genéticas que essas raças estavam a desenvolver aqui na Terra nessa época. Que essas raças estavam a desenvolver aqui na Terra na época. Então o que acontece? Como a Terra é um planeta prisão, as primeiras almas a encarnarem dentro desses projetos de criação foram almas que vinham de exílios ou de conflitos. E para se manter essas almas, vamos dizer assim, presas num mecanismo de reeducação, se criaram as religiões. Então elas perderam a sua memória estelar e começaram a encarnar sobre a perspectiva de Deus, diabo, céu, inferno, culpa, medo, condenação, todos aqueles hologramas que vocês conhecem. Mas na verdade, o que está vendo ali é uma manipulação na tentativa, muitas vezes, sim, de se reeducar ou simplesmente manter aquela alma presidiária ali até que se cumpra a sua sentença conforme a origem de cada um e como veio para aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que cada um de nós representamos alguma dessas linhas estelares a qual a alma estava envolvida no seu experimento biológico, nessa raça, e que por alguma razão transmigrou para o planeta Terra há muitos e muitos milênios e milênios atrás, seja por missão ou seja por aprisionamento, que corresponde à grande maioria. Então, quando se fala de ufologia, geralmente se pensa em ficção científica, se separa da espiritualidade, o que é um equívoco, porque quando um ser atinge um nível de evolução, de evolução ou de conhecimento tecnológico, ele possui o conhecimento de transporte temporal na linha do tempo e dimensional, ele transita entre as dimensões. Então, ou seja, o que para nós aqui é espiritualidade ou espiritualismo, na verdade são eles próprios do lado de lá, tentando fazer a comunicação, nos guiando para algo, ou muitas vezes nos manipulando por algo, de acordo com a egrégora que vibra naquela raça, se é harmônica ou desarmônica. Então, na verdade, não existe separação alguma. A separação é causada devido ao holograma religioso. O que acontece? Devido ao estágio das crenças religiosas, para aqueles que têm mediunidade ou a capacidade de ver o mundo espiritual como alguns de vocês têm, esses seres, ou nossa família estelar, ou muitas vezes até pessoas que quando nós tivemos desarmonia, que estejam do outro lado a nos manipular nesse ciclo, eles vão se apresentar para nós de acordo com o estágio das nossas crenças religiosas. Então você está na Umbanda, aquele extraterrestre vai se apresentar como um preto velho, como um caboclo, como um Exu, né? Como uma cigana. São exemplos.
São arquétipos que ele está se personificando devido ao estágio das crenças das pessoas naquela egrégora. Se é pelo kardecismo, aquele mesmo ser que estava se apresentando como um preto velho vai se apresentar como um médico, um doutor, um mentor, não é? Então, depende do estágio das crenças humanas, mas eles não precisam dessas roupas ou desses arquétipos. Somos nós que precisamos devido à limitação das nossas crenças religiosas ou muitas vezes culturais. Um ser como esse, se ele está trabalhando dentro de uma egrégora evangélica, naturalmente ele vai se apresentar como uma pessoa que se veste de branco, ou algo parecido com um anjo, ou algo parecido com o Espírito Santo até, de acordo com o estágio das crenças daquela egrégora. Se ele está trabalhando dentro de uma egrégora islâmica para tentar de alguma forma levar consciência ali, ele vai estar se apresentando também como uma figura de um anjo ou algo que lembre a Maomé, de acordo com o estágio das crenças daquelas pessoas. Se ele está, por exemplo, numa egrégora de budismo, ele vai se apresentar de acordo com aquela egrégora, como se fosse um monge ou algo que lembrasse ao Buda. Eles vão se apresentar de acordo com os arquétipos que não irão agredir a nossa crença, devido à nossa limitação. Mas eles não são aquilo. Eles não são aquela aparência. Na verdade, são todos irmãos estelares e cósmicos, porque a nossa origem, a alma, foi criada fora da Terra. A nossa origem vem de fora deste planeta. A Terra veio muito depois, a criação do próprio planeta Terra. Então, o que acontece? É muito difícil se abrir uma verdade como essa para pessoas religiosas, porque elas não estão preparadas, nem aqui, nem após a morte, muitas vezes. O problema, repito para vocês, não é o fato de ser uma pessoa apenas boa e má. É como que a pessoa lida com essa verdade. Qual o impacto que ela vai ter sobre essa pessoa do outro lado. Isso faz muitas vezes com que a pessoa crie uma fuga e se feche para aquela realidade, se mantendo inconsciente no holograma religioso. E isso é o que é uma das coisas mais delicadas. O umbral que tantos nós falamos, muitas pessoas falam, vocês falam, nada mais são do que as limitações nossas no estágio dessas crenças baseadas na religião. Ou seja, sentimento de religião, quando eu falo sentimento de religião, é sentimento de pecado, culpa, condenação, inferioridade, medo, submissão. Está tudo interligado. Então, é essencial se quebrar esse paradigma, vamos dizer assim, este preconceito e esta falta de conhecimento sobre a nossa origem para que se atinja um nível de ascensão. O que acontece? Quando vocês passam a entender que do outro lado, na verdade, que não existe nada daquilo que as religiões falaram, que existem vários grupos extraterrestres, sim, uma vez que não fomos criados aqui. E cada um tem um propósito, uma energia, uma forma de trabalhar, uma egrégora, que pode ser harmônica ou não. Quando você passa a aceitar essa realidade, você fica a um passo da ascensão, porque você se conecta à tua própria egrégora. E assim, após o teu desencarne, você começa a trabalhar, vamos dizer assim, com hierarquias ligadas a Ruanda, a Ramatiz, não apenas mais ao nosso lar ou colônias mais básicas, porque você já começa a entrar num nível em que você está quebrando os seus paradigmas religiosos. Está sendo trabalhado para um possível retorno para casa, porque nós não fomos criados aqui no planeta. Repito, a maioria de nós viemos para cá por desarmonias e reeducação. Uma minoria tem uma condição de ser reabilitada, e é por isso que essas informações começam a ser liberadas nesse momento. Então, espiritualidade e ufologia está totalmente interligado. Totalmente interligado. A única coisa que está separando são as dimensões. Então, se você puder enxergar naturalmente
a dimensão seguinte, como ela é o que mais você vai ver. Só que devido, vamos dizer assim, o estágio das crenças humanas do lado de lá, como vocês têm o poder de criar realidade, são co-criadores, ao não aceitar a realidade, vocês mesmos co-criam o mundo de vocês, como as religiões ensinaram, mas aquilo é uma fuga. Aquilo não é real. E assim a pessoa se mantém presa num círculo interminável de ir e voltar, ir e voltar, ir e vir. Então, resumindo a pergunta, mas se eu tenho origem estelar, então como que eu faço para descobrir quem eu sou, quem é a minha família? Não importa. A questão não é vocês saberem a qual raças vocês pertencem, vamos dizer assim, como origem de alma, nível de alma, que corpo vocês têm que foi deixado em criogenia ao entrar no planeta. Isso não importa. Até porque, abordando agora um segundo aspecto desse assunto, a alma, ela não é o corpo, ela está além do corpo. Então, o que importa se você já encarnou em 100 corpos dentro do teu histórico encarnacional e o corpo humano é apenas mais um desses? Não importa. O que você aprendeu com isso? O que fazer com isso? Essa consciência é fundamental para a libertação, para a nossa libertação da roda de Sansara, porque a partir do momento que você tem a consciência que você está humano, mas que você não é humano, você se liberta dos papéis encarnacionais que te prendem aqui pelo apego. Seja papel de pai, seja papel de mãe, seja papel de irmão, de cachorro, de gato, de amigo. Tudo aquilo que te prende, seja dinheiro, tudo que te prende aqui começa a perder força, porque você percebe que você é algo muito além de tudo isso. E que tudo isso é uma passagem que deve ser vivida e desfrutada, sim, mas sem apego excessivo, com equilíbrio e com consciência que isso é passageiro. Então, sim, falando da nossa origem oculta, como é o tema inicial desse vídeo, a nossa colonização é algo muito diferente do que as religiões pregam e ensinam, sim. Percebam que a situação é tão delicada que toda a humanidade, todo o planeta está baseado, a maioria, toda a massa populacional do planeta está fundamentada em 2 ou 3 ideologias, 1 ou 2 ou 3 ideologias religiosas de historinhas que se contam para crianças. Então, assim, historinhas que se contam para crianças, sim, literalmente. Mas a humanidade está baseada nessas crenças religiosas. Porque não existe uma preparação para receber essa verdade sem que isso cause um impacto que venha desequilibrar totalmente a pessoa aqui ou do lado de lá, espiritualmente falando. Então, não é um problema apenas aqui. Do lado de lá também existe esse problema para as pessoas que estão presas nesses hologramas religiosos. Ascensionar é se reconectar à nossa hierarquia superior. Que isso vai além do ser humano. Então, dentro desse aspecto, essa consciência vai ajudar vocês no autoconhecimento e estar mais preparado para quando vocês fizerem a passagem do lado de lá, vocês se lembrarem dessas palavras que eu estou falando. Que existe sim várias raças extraterrestres, não só aqui no planeta, mas como fora do planeta, porque isso faz parte da experiência encarnacional da alma na matéria. Então, você vai ter uma preparação psicológica para lidar com isso. Mas enquanto você está vivendo no holograma religioso, você não consegue, porque você não aceita. Então você acaba sendo manipulado por forças que, de acordo com a egrégora, podem ser forças harmônicas ou não. Mas no fundo vão ser extraterrestres que vão estar ali te manipulando naquela egrégora religiosa. Isso pode ser harmônico ou não. Veja só, não estou julgando. Depende de quem está por trás daquela egrégora. Mas é por isso que é indispensável no caminho da evolução a quebra dos paradigmas religiosos para aqueles que têm condição de se libertarem deles. Então, gente, ufologia e espiritualidade é uma coisa só. Só que o mais importante nisso tudo não é a questão do extraterrestre em si. É saber que, na verdade, ali nada mais é do que um corpo
que o que importa não é o corpo que está ali, é a alma. O que importa se é um corpo reptiliano, se é um corpo humano, se é um corpo insectoide, se é um corpo de qualquer que seja a raça. O que importa é a consciência que está ali naquele corpo. É isso que tem importância. E geralmente as pessoas associam algumas raças à maldade, outras à bondade, o que é um grande equívoco. Por exemplo, tem gente que morre medo de dragão. Tem gente que se apavora com dragão. Mas existem dragões crísticos, seres de amor do lado de lá também. Não se esqueça que esse planeta, há milhões de anos, foi colonizado por raças reptilianas críticas com a raça dos dragões. Daí houve o experimento com os dinossauros, por exemplo. Há milhões de anos atrás, muito antes da raça humana Homo sapiens ser implantada aqui na Terra. Então, para que vocês tenham uma pequena ideia, mas as pessoas, geralmente, o preconceito faz com que nós julguemos o que não é verdade. E muitas vezes você pode ver uma pessoa num corpo humano com extrema maldade e falta de respeito pelo seu próximo. E daí? O que importa? É o corpo ou a alma que está naquele corpo? A consciência que está naquele corpo? Eis a questão. Essa é a grande questão desse aprendizado todo. No meio de tantas raças que estão aqui entre nós, né, o que importa é a consciência que está nessas raças. Harmonizar os antigos conflitos que houveram, raciais entre si. Porque se a Terra hoje se encontra em quarentena, é devido a esses conflitos passados. Recuperar a capacidade desses seres nessas raças se respeitarem uns aos outros, sendo todos eles sendo pedacinhos da fonte, tudo é. Todos os planetas que nós temos são habitados. O sistema solar. Continuando aqui o assunto desse vídeo. Todos são habitados. Não a nível dimensional como o nosso. Muitos falam terceira dimensão. Eu particularmente gosto de falar quarta dimensão. Porque a dimensão ela é largura, altura, profundidade. Mas a massa gravitacional, a densidade da dimensão também é o quarto componente. Mas não importa, vamos colocar que seja a terceira dimensão. Nesses outros planetas, todos eles são habitados por raças, dimensões acima, muitas vezes não no nível físico que nós estamos. Quinta, sexta dimensão, todos eles são habitados. E eu garanto para vocês que nem todos são a raça humana. Tem muitas raças diferentes às nossas lá. De repente, em muitos desses planetas, a raça humana seria como algo estranho, esquisito até, dependendo da configuração desse planeta. Assim como para vocês aqui veio uma aranha, uma cobra, algo assim, um réptil, é algo estranho para nós, devido ao estágio do nosso preconceito racial humano. Mas lá não. Então fica a grande questão. O que importa nisso tudo? São esses corpos ou são a consciência que estão habitando essas experiências? É a consciência o que importa. Não o corpo ou a raça em si. Mas vocês entenderem que a nossa origem está além do que foi falado pelas religiões, está além disso tudo e que envolve diretamente a colonização do nosso planeta por parte dessas raças, algumas amorosas, outras não, é indispensável vocês terem esse conhecimento para romper o paradigma religioso e, ao fazer a passagem do outro lado, ter a condição de continuar numa caminhada de libertação planetária ascensional. Isso é indispensável, gente. É indispensável. Então, algumas vezes aqui no canal eu estive falando em tópicos sobre a nossa origem estelar, nossa origem cósmica e muitos assuntos. De vez em quando eu dou uma cutucada ali, aqui e ali, para despertar a consciência de vocês para além do que vocês aprenderam, além das religiões, para que vocês tenham condições e preparações ao fazer a passagem, não se desequilibrarem com o que vocês possam ver. Tenham condições com que essa verdade não seja impactante de uma forma que desestruture vocês psicologicamente falando. Muitos dos mentores que vocês têm
têm origem em uma dessas raças. Só que eles não podem aparecerem para vocês com o corpo verdadeiro e real deles, porque devido ao preconceito que nós temos, que nós aprendemos pelas religiões, nós não o aceitaríamos como ser de luz, bonzinho, vamos dizer assim. Então, eles se personificam de acordo com o que a nossa mente está preparada para receber. E isso, gente, é em todos os segmentos religiosos da Terra, a grande maioria, usa essa máscara, porque não está preparada para ver como é o mundo espiritual. Mas poucas pessoas que têm condições de começar a relembrar da sua origem estão sendo despertadas. E repito para vocês, essas informações começam a ser liberadas pelo governo oculto também. Algumas pessoas já têm acesso e a outorga, vamos dizer assim, para começar a falar sobre isso. Então, gente, deixo aqui esse vídeo para vocês como autoconhecimento, um pouco de autoconhecimento da nossa história. A nossa história vai muito além aqui na Terra do que foi relatado nos contos bíblicos, passando aí pela Lemúria, Mu, antiga Atlântida e até a época dos dinossauros. Muita coisa aconteceu, e até digo para vocês que a história já foi contada e recontada, contada e recontada, contada e recontada, e mais uma vez está sendo recontada para algumas pessoas que conseguem acordar desse sono profundo em que elas foram muitas vezes até mesmo colocadas aqui por exílio no planeta. Mas depende de cada um de vocês essa libertação pessoal. Não depende de um salvador, não depende de uma religião. Vocês são, vamos dizer assim, toda a chance que vocês têm de sair daqui está na mão de vocês. Ao se reconectarem, ao acreditarem que vocês são centelha divina, que muitas vezes estivemos aqui sim por confeitos antigos, mas que nós reequilibremos isso. De que forma? Aí é simplesmente se adequando aos ensinamentos que Jesus deixou, que é respeitando, amando o próximo como a si mesmo, ou seja, não fazendo o outro que eu não quero para mim, se colocando numa postura de igualdade, nem superior nem inferior. Ao entrar nessa consciência, vamos chamar assim de consciência cósmica, isso, mas esse conhecimento, você está aí no caminho da ascensão. Agora, é preciso ter o conhecimento, porque sem o conhecimento tudo isso vira religião. Tudo isso que eu acabei de falar agora, sobre o que Jesus falou, tudo isso acaba virando religião. E ao virar religião, infelizmente, estamos presos mais uma vez no paradigma da Terra. Não se trata de ser uma pessoa boa ou má. É a falta do conhecimento, é a ingenuidade. Então, se eu supero essa falta de conhecimento, essa ingenuidade, somado a essa consciência de respeito a mim mesmo e ao outro, eu estou no caminho de reconexão comigo mesmo, da minha família estelar, no caminho da minha paz e libertação interna. Esse é o caminho para todos nós. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho desse vídeo. Tentei falar de uma forma para agredir ao menos possível aqueles que talvez não estivessem tão preparados para ouvir essas palavras, mas com certeza será muito útil para muitos de vocês que estão me ouvindo aqui e um dia quando vocês saírem daqui. Um abraço para todos, fiquem na paz, vosso Cristo interno.